Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. Hoje nós vamos conversar sobre a questão de empregos. Normalmente a gente divulga, olha, tem a Bolsa de Empregos, tem possibilidades de trabalho para os mais diversos lugares, mas sempre há também uma cobrança da falta de mão de obra qualificada. E a gente vai para períodos interessantes de contratos e números mostrando muitas vagas para contratos temporários que podem se tornar definitivos. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, sobre Bolsa de Emprego, propostas do Cine e saber se há alternativas e com certeza o país está oferecendo muitas alternativas e a gente fica se perguntando, será que a nossa mão de obra está preparada para tal? Por que tem tanta oferta de emprego e ao mesmo tempo muitas pessoas também procurando uma chance de trabalho? A gente tem na mesa agora Silvio Ferreira de Souza, está ligado a questões de balcões de emprego, a questões de entender esse momento em que se vive, que tem propostas, às vezes a mão de obra não está preparada. Como é que está isso agora? E você que está em casa, talvez esteja procurando um trabalho, tudo, deve ligar e participar pelo 3712-2257 ou fazê-lo também. Olha, troquei tudo, troquei até o telefone aqui. 3712-2254 e pode fazê-lo também através da internet, jornaldomeiodia@tvplan.com.br. Bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. Bom, como é que é esse momento que a gente vive assim? Tem divulgação, todo dia a gente está falando de vagas no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo continuamos vendo assim um número grande de desemprego, de pessoas buscando uma alternativa. Olha, a mão de obra qualificada está mais difícil. Qual é a realidade da questão emprego e trabalho? Bem, no caso do balcão de empregos, nós fizemos um estudo bastante apurado e nós temos um certo desemprego, um índice que é preocupante, entretanto, ele é menos preocupante do que já foi no passado. Por volta de 2004, em algumas regiões, principalmente da grande BH, nós chegamos à casa dos 23% de desemprego. Hoje, esse índice está na ordem de 4,5% a 5,5%. Agora, o que acontece é que há um certo desencontro, porque nós estamos num município que tem aproximadamente 6 mil empresas. Só que dessas 6 mil empresas, mais de 97% são micro e pequenas empresas, ou seja, empresas que têm até 29 funcionários. Em grandes empresas, que são aquelas que têm mais de 250 colaboradores, são da ordem de 15 a 20 empresas. Então, o que é que nós temos como realidade? O grande número de vagas de emprego em aberto, no caso do balcão de empregos, são empregos na área que atendem o comércio e serviços relacionados ao turismo e gastronomia. Só que nós temos um outro lado que, da grande maioria dos profissionais que buscam um emprego, em primeira preferência eles têm como opção a área administrativa e industrial. Somente se essa área administrativa e industrial não for completada é que eles optam, num segundo momento, por uma outra área. Então acaba havendo um desencontro. E o balcão de empregos, através das nossas ferramentas de gestão, nós procuramos fazer um cruzamento adequado entre essa demanda da micro e pequena empresa e essa necessidade de quem está procurando um emprego. Isso agora, essa realidade não é diferente da realidade do país. Quem acaba mais gerando mão de obra é este microempresário, essas pequenas empresas, quem acaba 20, 30, mas que realmente são milhares gerando. E isso explica um pouco o baixo índice salarial de Poços de Caldas? Bem, nós estamos num momento de curva cultural. Nós temos, assim, um sonho de todo mundo trabalhar na grande indústria, porém, uma realidade de que mais de 80% dos empregos em carteira vêm da pequena empresa. O que acontece é que nem sempre a pessoa está disposta a galgar degrau por degrau até chegar em um determinado ponto. Ela quer pular um determinado ponto. Então é necessário assim a conscientização, a qualificação acima de tudo e estar disposto a fazer uma meta a longo prazo. Hoje eu sou um estudante de determinado curso. Estou desempregado. Então o mercado está me oferecendo vagas nessa determinada área. Eu vou entrar nessa área, degrau por ser degrau, esforçado, me dedicar, continuar estudando e me qualificando e lá na frente eu vou conseguir, graças à minha qualificação, optar ou galgar um degrau mais alto. Essa é uma realidade. Agora, uma coisa que a gente vê também, né, antigamente se pensava o seguinte, Celso, que você, se fizesse um curso superior, automaticamente estaria empregado.
É lógico que hoje a gente sabe que muitas pessoas, aumentou muito o índice de pessoas agora fazendo faculdade, universidade. Só que não mudou muito o pensamento dessa pessoa. Então ela acha que fazer a faculdade ainda é emprego garantido. E depois ela vai chegar, termina a faculdade, a hora que ela vai ali para o mercado de trabalho, ela vê que a situação é bem diferente. Como é que você vê isso, né? Ou seja, a gente tem ainda esse pensamento de faculdade quer dizer emprego, mas na verdade, na realidade, não é bem assim, né? Bem, um país como o Brasil, que tem diversas vertentes, diversas peculiaridades, cada região acaba tendo uma vantagem e uma desvantagem. Em termos gerais, hoje em Poços de Caldas, o número que o Balcão de Empregos tem demonstra que de cada 300 profissionais, aproximadamente 240 estão na área de ensino médio, já concluíram o ensino superior, estão cursando o ensino superior ou deixaram o ensino superior pela metade. Ou seja, aqueles que são apenas de ensino fundamental são minoria. Então dá a entender que todo mundo buscou estudar um pouco mais ou está buscando uma qualificação melhor. Agora, essa qualificação ela tem que ser dirigida à necessidade de emprego. Então, se nós temos uma realidade de que 97% das vagas vêm da micro e pequenas empresas, é só uma questão de unir forças entre o poder público de prover meios de qualificação, prover meios para a micro e pequena empresa consiga contratar mais eficientemente e também a parceria que acaba acontecendo entre o RH da grande empresa, a empresa de qualificação de mão de obra, o centro de formação de mão de obra. Se toda essa informação estiver em números, dá para fazer um planejamento a longo prazo para migrar uma área para outra, porque a pessoa às vezes ela estudou uma determinada área e quer passar a vida toda na sua cidade, mas às vezes a cidade, naquele momento, o número de vagas para essa área não é o suficiente, então nós temos que fazer um trabalho de requalificação e readaptação desse profissional para a realidade do mercado. Ô Silvio, como é que você que vive esse dia a dia vê o Sistema S, por exemplo, cursos oferecidos por Senai, Senac? Há um diálogo entre a necessidade do mercado e a oferta de cursos profissionalizantes, por exemplo? Há um diálogo, mas esse diálogo precisaria ser um pouco mais apurado. Não somente entre a formação de mão de obra e o contratador. Eu acredito que o intermediador, a exemplo do Balcão de Empregos, é uma ferramenta bastante eficiente nessa gestão, nesse processo de recrutamento e seleção. Por quê? Nós temos como entrevistar frente a frente o micro e pequeno empresário, extrair dele a essência daquela vaga. Com base nessa essência de vaga, conversamos candidato por candidato e conseguimos também extrair desse candidato o real perfil profissional dele. E aí cruzamos os dados de maneira mais eficiente. Mas isso ocorre de uma maneira mais científica. Eu vi uma situação, por exemplo, que me assustou. Uma pessoa formada em técnica em alimentos, estava fazendo faculdade de propaganda e marketing, foi passar por um teste desse de habilidade profissional, vocação profissional, em uma dessas agências, e foi classificada como servindo para trabalho de auxiliar doméstico. O teste vocacional que faz? Isso. Né? O teste vocacional apontou como habilitada para trabalho doméstico. Um mês depois, ela hoje é gerente de uma rede de lojas de um shopping. Com toda a habilidade, há já 3, 4 anos ela é gerente de uma rede de lojas. O teste errou extraordinariamente. Dá para acreditar nesses testes? O teste em si, ele é um parâmetro, algo que norteia, não exatamente aquilo que decide e aponta um exato diagnóstico. Quer um exemplo muito simples? Eu estudei contabilidade. Entretanto, eu trabalho com uma empresa de TI. Eu dirijo hoje uma empresa de recursos humanos, recrutamento e seleção, na área de TI. Se eu, no momento em que eu me formei, fosse fazer exclusivamente um teste vocacional, com base na minha experiência escolar e acadêmica, tudo ia dizer que a minha vocação seria contabilidade, números, processos gerenciais de uma empresa.
Mas houve uma outra mudança em minha vida, eu descobri que a área de tecnologia da informação me agradava, me fazia feliz, e eu fui trabalhar nessa área. E hoje eu trabalho diretamente com isso, com tecnologias da informação, RH, TI, gerenciamento de projetos de internet. Então, eu acredito muito que o teste, ele é algo que norteia, mas o poder decisivo, eu acho que ainda está muito mais intrínseco dentro do profissional do que no papel. Mulher e mercado de trabalho. Como é que vocês têm acompanhado hoje as mulheres em áreas que antes eram puramente para o homem? Hoje você encontra uma quebra de paradigma que, graças a Deus, aconteceu. Porque somos seres humanos, todos iguais. A diferença entre sexo masculino e feminino não é o que é relevante na capacidade de absolutamente ninguém. Eu acredito que nós estamos num momento em que a ascensão do sexo feminino já provou por si só que é o correto, que é colocar todo mundo na mesma mesa de maneira igual. Hoje nós encontramos homens donos de casa e encontramos mulheres dirigindo ônibus coletivo, dirigindo caminhão, coisa que há muito tempo atrás era invertido. Ou dirigindo grandes empresas. Coloquialmente que o caminhoneiro era só o homem e que a doméstica era só a mulher. Mas isso acabou se provando que não existe essa diferença, que a qualificação, o profissionalismo, a dedicação e, acima de tudo, se sentir bem é o que realmente importa. Interessante. Você pode participar do programa se você tem alguma pergunta, alguma dúvida relacionada à questão empregos, vocação, qualquer coisa dessa área. O telefone é o 3712-2254. Ligue ou passe um e-mail para jornalismo@tvplan.com.br para ajudar a gente a fazer o programa. Silvio, uma coisa que a gente percebe muito, o Teresiano está sempre aqui colocando as vagas de emprego no Cine, e algumas profissões a gente percebe que está sempre com vaga. Né, dando a entender para a gente que falta profissional naquela área. Né, por que isso ocorre? E são geralmente em vagas como carpinteiro, em vagas que exige uma força física da pessoa. Será que as pessoas agora estão pensando mais no intelecto, em profissões que utilizam mais o intelecto, às vezes, do que a própria força física? Está difícil de encontrar mesmo? Mais uma vez eu recorro aos números. Veja, em 2004 nós chegamos em algumas regiões a um índice alarmante de 23% de desemprego. Em 2013 nós estamos com uma média de 4,5% a 5% de desemprego. Consequentemente, existe um certo conforto. Nós temos um índice de desemprego menor, isso quer dizer que existe um certo conforto. E por causa desse certo conforto, acaba de um certo consenso cultural as pessoas entendendo o seguinte: nós estamos na época da informática, da informação, de tudo computadorizado, eu não quero mais trabalhar no chão de fábrica, eu não quero mais lavar peça numa oficina mecânica, eu não quero mais ser um trabalhador braçal, eu quero galgar algo da área administrativa, quero estar atrás de uma mesa, teclando em um computador. Esse paradigma também tem que ser quebrado. Por quê? Porque o mercado em si requer um crescimento industrial e a indústria, para crescer, precisa de pessoas técnicos, engenheiros e etc., mas também de chão de fábrica. Né? O operário, ele é muito valorizado. Vejam a força que os sindicatos têm no grande ABC no estado de São Paulo. Ou seja, nós temos que nos orgulhar de ser operário, nós temos que nos orgulhar de fazer aquilo que sabemos fazer. E não importa se aquilo que nós sabemos fazer requer um curso superior, um mestrado em Harvard. Não é esse o foco. O foco é saber fazer bem feito uma determinada tarefa. E se essa tarefa incide em você, está fazendo uma solda, está carregando um material de construção, isso não tem absolutamente nada a ver com o processo. Isso é uma coisa muito digna, muito bonita. Aliás, sem essa base, o resto não acontece. Aliás, seria ideal que quem está fazendo os serviços gerais, quem está fazendo o trabalho de chão de fábrica, também tenha uma boa escolaridade. Né? Porque se todo mundo fosse para engenharia, todo mundo fosse para alta tecnologia, não sei o quê, se instalaria o caos. Viraria um monte de engenheiros sem trabalho. Então tem que ter todos os lados. E daqui a pouco a gente está igual aos Estados Unidos, né? Onde você trabalho braçal, você não encontra, né? Não encontra nenhum alfaiate, você saiu um botão da sua camisa, você vai lá e compra outro, porque o cara não tem essa habilidade, não tem um alfaiate ali no seu ambiente de trabalho, ali onde ele vive. Então, assim,
tem que ter essas pessoas, tem que ter essas profissões, né? Sem dúvida, o chão de fábrica, vamos dizer dessa forma, o operário, a pessoa que faz um serviço que é mais mecânico e mais braçal do que somente cálculos e análise de documentos em papéis, é uma faixa muito importante para o crescimento. Dá um exemplo simples. Eu conheci uma empresa de turbinas automotivas que pagava um salário da ordem de R$7.000 mais os benefícios para uma pessoa que não tinha nem o primeiro grau completo, o ensino fundamental. É uma profissão chamada moldador, uma pessoa que tem a astúcia de controlar o aço derretido que vai fazer a turbina do caminhão. Então você veja bem, nós somos um país onde todo o comércio está circulando nas rodovias, consequentemente precisa de caminhões. Então esse moldador é alguém muito importante para a indústria em termos geral. Agora, o moldador, ele é um artista, ele é um artesão do metal. Ele não necessita ter um diploma de mestrado ou um diploma de doutorado. Ele tem que ser um artista. Então, ele é uma pessoa muito importante, porém, extremamente difícil de encontrar. Consequentemente, o patamar de salário dele chega a ser muito maior do que muitas profissões que requerem formação, especialização, tempo de experiência no mercado, às vezes até vivência internacional. O governo está acordando para isso. Esses últimos anos, ou pelo menos essa última década, a gente abriu muitos cursos para tecnólogos e menos, talvez, para faculdades e não sei o quê, mais cursos técnicos. O governo começa a observar essa necessidade do mercado, do técnico? Eu acredito que o governo começou a observar, mas esse investimento ainda precisa aumentar. Nós temos um número maior de ETECs, temos um número maior de bolsas de estudo para especialização, para o curso superior e até para defesas de tese e também para estudos no exterior, só que o número ainda não é o suficiente para a demanda do mercado. E agora a gente vai para esses momentos também aí, vindo aí pré-sal, vindo Copa, exigindo muito da construção civil e uma necessidade enorme e crescente de mão de obra. Se fala de trazer mão de obra do exterior. O que está faltando nesse bolo todo aí? Eu acredito que está faltando a gestão correta do processo. Porque você tem um grande número de pessoas desempregadas. Você tem um grande número de vagas vindo da pequena, da micro ou da grande empresa. A gestão, eu acredito que é um fator essencial. Cruzar de maneira correta esse perfil de profissional, essa demanda do mercado e também o poder econômico da empresa para pagar esse determinado salário é o que faria melhorar todo esse problema que nós encontramos hoje. Interessante. A gente está conversando com Silvio Ferreira de Souza e tentando entender um pouco esse momento sobre o trabalho, emprego e necessidade de mão de obra, qualificação da mão de obra. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, ligue para 3712-2254 ou você pode fazê-lo também através do e-mail jornaldomeiodia@tvplan.com.br. Tiago. Uma coisa que eu acho importante que você disse, né, na questão aí, dessas micro e pequenas empresas, que hoje é o que mais agrega, né, o que mais dá emprego às pessoas, mas elas precisam também, né, não sei se você pensa assim, Silvio, dar uma maior estrutura para os funcionários. Né? A gente vê isso acontecendo somente em grandes empresas, é lógico, grande empresa o lucro é maior, né, dá para você dar uma condição melhor para o seu funcionário, mas eu acho que está na hora também dessa micro e pequena empresa pensar em dar maior estrutura ao seu funcionário, né? Sem dúvida, deve haver um equilíbrio em todos os momentos de todos os processos, em toda a cadeia produtiva, desde a microempresa, ou mesmo o empreendedor individual, até a grande empresa. Ok. Mudou muito essa mentalidade. Tinha um tempo que o empresário tinha medo que seu funcionário crescesse, ele tinha medo de melhorar a qualidade do seu funcionário, porque ficaria caro. Hoje essa visão, muito menos de empregado e patrão e mais de colaboradores entre si, também começa a mudar a mentalidade para possibilitar que as pessoas façam mais cursos, se especializem e cresçam dentro da própria empresa. Né? Vistam mais a camisa. Vistam mais a camisa, exatamente. Isso está acontecendo?
vestir a camisa da empresa. Isso é necessário também em todas as empresas, e não só dentro da empresa, dentro da escola. É preciso vestir a camisa dentro da escola, vestir a camisa no atendimento público, vestir a camisa na prestação de serviço de saúde, vestir a camisa no momento de socorrer alguém. Então, assim, se empenhar, se dedicar, eu acho que faz parte da regra, não é um diferencial. Todos precisamos vestir a camisa. Precisamos vestir a camisa de uma determinada ação de marketing. Todo mundo fazer o melhor possível. Precisamos vestir a camisa na hora de nos qualificar, de estar ali no cursinho, tentando adquirir conhecimento. Então, assim, é uma obrigação de todos. Procurar se dedicar o máximo possível, cada um na sua área, na sua profissão, na sua tarefa. Seja como patrão, seja como empregado. Como é que fica hoje, por exemplo, números, tem pontos assim, as pessoas podem olhar IBGE e acreditar, outros índices que se encontram pela internet com relação à realidade de mercado de trabalho. Há lugares confiáveis? Eu acredito muito em alguns órgãos. Por exemplo, a ACMinas, que é a Associação Comercial de Minas, mantém um website que traz ali um índice de empregabilidade e desemprego do Estado. O IBGE, por sua vez, além de prover uma informação regional do Estado de Minas Gerais, também provê a informação a respeito do restante do país. Então, eu acredito que há certos órgãos que têm muita competência nos números que mostram. Agora, no caso de IBGE, por exemplo, ele faz um censo a cada 10 anos, mas e números do dia a dia, coisas mais pontuais, são feitas também? Bem, no caso do IBGE, o censo oficial é a cada 10 anos. Agora, o que acontece? As entidades de classe, as associações comerciais, o SEBRAE, ele traz pesquisas frequentes em determinados mercados e, às vezes, em pontos mais dirigidos. Também pode ser uma fonte de números. Perfeito. Eu queria saber, né, com relação aqui, o que a gente percebe muito, vagas de emprego para domésticas e pedreiros, né? Assim, está faltando esse profissional hoje aqui em Poços? Está faltando. E é aí que o balcão de empregos é muito eficiente, porque além de atender a micro e pequena empresa, nós também recebemos a demanda de pessoas, famílias que precisam de um jardineiro, precisam de uma doméstica, de um cozinheiro, e que vão até lá buscar esse tipo de informação. E nós temos, assim, uma certa dificuldade hoje de encontrar as pessoas que estão dispostas a trabalhar nessa área na mesma quantidade de vagas que tem em aberto. Existe uma certa carência. Hoje, a sua empresa é uma empresa privada, não tem um outro compromisso social obrigatoriamente. Mas o senhor tentou dialogar com o prefeito, mostrando trabalhos, mostrando a possibilidade de estar mais próximo de uma secretaria de assistência social, de promoção social, para que haja uma troca de interesses. Bem, o que eu posso dizer, né? O Balcão de Empregos é uma empresa que tem 10 anos de mercado, que já atende mais de 16 mil empresas em 800 municípios brasileiros. Nós chegamos em Poços de Caldas no mês de setembro do ano passado, ou seja, é o nosso 5º mês de trabalho. Estamos com um índice de eficiência na ordem de 70%. Com essa mudança de gestão, o que nós nos antecipamos foi de procurar a prefeitura, a pessoa do prefeito em si, e levamos a ele uma proposta de adaptação, onde por meio de uma secretaria de gestão ou por meio de uma promoção social, o balcão de empregos teria como atender uma certa demanda vindo da parte pública. Agora é óbvio, o prefeito acabou de chegar, existe aí uma pauta a ser tratada e eu tenho certeza que ele vai acolher esse projeto, se tudo for condizente com o plano de governo dele, de geração de emprego, de transparência, de mudança na gestão. Eu acredito que o formato do balcão de empregos vai poder colaborar bastante se acontecer também esse encontro, né, esse casamento aí entre a demanda pública e a necessidade privada. Interessante. Nós temos aqui uma pergunta, Luciano. O Fábio Henrique, né, uma pessoa, diz o seguinte: uma pessoa com 40 anos, com doutorado, justifica aí estar desempregado ou a cunha equivale? Ou ainda o que vale é o QI, ou seja, o famoso quem indica, né? Eu acho que o mercado, como um todo, tem N vertentes. No caso do balcão de empregos especificamente, a nossa transparência de processo é absoluta. Nós não trabalhamos em hipótese alguma com o QI ou com a cunha. Nós trabalhamos com informação cruzada de um sistema de banco de dados inteligente que mescla o perfil
do candidato e mescla a necessidade da vaga. Se houver esse encontro, esse currículo é selecionado e vai para a análise do contratador. Esse contratador, por sua vez, dentre os 5 currículos que ele recebeu, ele escolhe os 3 melhores potenciais para entrevistar e dentro dessa entrevista ele contrata um. É óbvio que o momento da entrevista é um momento muito sério e que às vezes a pessoa ela é muito bem qualificada, entretanto ela não consegue colocar para fora a essência do seu profissionalismo e aí ela deixa a desejar, escorrega. Então assim, a preocupação do balcão de empregos é mais do que prover o currículo, tentar ajudar essa pessoa no momento da entrevista, provendo também o quê? A orientação adequada para que ela esteja calma no momento da entrevista, para que ela esteja sensata com suas respostas e possa ali mostrar para o contratador que ela tem realmente condição de assumir aquele cargo com eficiência. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo rapidinho só para mim tomar minha água, Poços de Caldas, e a gente volta já para encerrar o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. A gente está voltando só para realmente encerrar o jornal de hoje, agradecer a participação do Silvio e também perguntando se tem um telefone de contato, se as pessoas querem saber mais a respeito, trocar uma informação, há um telefone de contato? Bem, na verdade assim, eu gostaria que as pessoas fossem lá conhecer a estratégia do Balcão de Empregos, aqui na Rua São Paulo, número 490. Nós somos uma empresa muito transparente mesmo. Ali nós temos à disposição o exato perfil que a empresa está precisando e se a pessoa está condizente com esse perfil, é que ela faz o currículo dela. Se não, a gente pede para ela voltar numa próxima vez, para ela procurar uma orientação em relação à formação. Nós não fazemos absolutamente nada que não venha a satisfazer tanto o micro e pequeno empresário quanto também quem está procurando emprego. Porque é muito desgastante procurar emprego, sair com papel para cima e para baixo, né? Exatamente. Perfeito. Bom, agradecer a sua participação e esperar que esse compromisso social também faça parte do projeto, que eu acho que tem que ser uma simbiose, assim, todos empurrando para que as coisas aconteçam de uma maneira bacana, boa para o empresário e boa para quem procura o trabalho. Obrigado. Tiago, obrigado mais uma vez. Obrigado, amanhã estamos de volta, Terê. Perfeito. O Jornal do Meio-Dia fica por aqui e volta amanhã com um outro assunto de interesse. Uma boa tarde para você. Continue com a programação da TV Plan. Até mais.